Eu acho interessante porque a maioria de vocês conhece essa história e vocês vão ver que Jesus ele chega ali em 4 pescadores e ele olha ali aquelas pessoas e ele fala assim: uau, esses caras são pescadores, mas eu tenho um futuro incrível para a vida deles. E eu não sei você, mas eu passei por uma fase na minha vida que Deus olhou para mim e ele mudou o meu destino. O meu sonho, antes de entrar aqui para a igreja, antes de me converter, antes de conhecer Jesus, era ser MC de funk. Eu era o MC Robicinho e você pode rir. Meu pai chama Robson e eu disse que eu seria o MC Robicinho. E eu tinha algumas músicas. Então antes de entrar, o meu maior sonho, Renan, era ter um carrão que desse para mim colocar um sonzão, para atrapalhar todo mundo mesmo, a vida de todos. Era ter um sonzão para mim colocar, talvez, novinha, vai que vai para alguma coisa. E essa era a minha vida. E aí Jesus ele me encontra e agora ele me dá um outro rumo. Estava no encontro com Deus na chácara, Deus olhou para mim e eu lembro que o pastor Dênio Lara, o pai, foi pregar sobre o amor de Deus. E naquele momento eu começo a chorar e Deus fala para mim: olha, eu estou te chamando para ser pastor na África. E isso foi em 2012. Se passaram alguns anos e eu estou indo para a África daqui 8 dias. Acredite em mim, Deus ele tem capacidade e Ele quer mudar o seu destino hoje. Se você acha que só vai fazer uma faculdade para trabalhar, casar bonito, ter um carro bom, você está muito enganado. Jesus quer fazer que você alcance vidas. Amém? Amém? Então aqui você vai ver que Pedro ele está pescando. Jesus chega para ele e fala assim: é o seguinte, até agora você sabe pescar peixe, vem até mim e eu vou te fazer pescador de homens. E na fala de Jesus eu vejo 3 processos que todos nós vamos passar, e todos nós passamos. O primeiro processo é que Jesus ele olha para Pedro e fala: Pedro, vem até mim. O primeiro convite de Jesus para você nessa noite é: venha até mim. A palavra diz que Jesus ele é a verdade, o caminho e a vida. E hoje o convite de Jesus, o primeiro para você é: venha até mim. Porque só em mim você vai saber o que eu tenho para você. Só em mim você vai ser feliz. Só em mim você vai ser satisfeito. Só em mim você vai achar razão para viver. Só em mim você vai ver aquilo que os seus olhos ainda não viram. Só em mim você vai poder sentir pelo pecador o que você ainda não sentiu. Só em mim que as coisas vão acontecer. O primeiro convite que Jesus faz para todos é: vem para mim, porque a palavra diz que Ele é o suficiente. E a palavra deixa entender que Ele é tudo que nós precisamos. E Ele é realmente tudo que nós precisamos. Então hoje o convite de Jesus para a sua vida é: venha até mim. Segunda coisa que Jesus fala para Pedro, e aqui está um segundo processo que todos nós vamos passar. Ele fala: agora eu vou te fazer. Eu não sei se você já se atentou a essas palavras, mas Jesus ele está falando algo muito interessante para Pedro. Ele falou: Pedro, você vai ser pescador de homens, mas você não vai se fazer um pescador de homens. Eu vou te fazer um pescador de homens. Por que Jesus está falando isso? Porque o primeiro convite de Jesus foi: vem até mim. Depois Jesus falou: eu te torno aquilo que você vai ser. Sabe, se teve grandes erros que eu cometi na minha vida, e todos eles foi porque eu não tinha dependido de Jesus para Ele me fazer ser aquilo que Ele me chamou para ser. Eu sempre tentei ajudar Jesus naquilo que Ele precisava. Eu lembro que teve uma época minha que Jesus falou para mim que eu ia ser pastor, e eu estava convicto de que ser pastor era vestir uma camisa para dentro da calça, arrebitar ela até aqui e andar aqui no culto, olhar para os irmãos e falar: a graça e a paz, amém, irmãos? Shalom. E o Henrique que eu diga, a cara dele. E eu passei diversas vezes por essa fase de trocar de roupa. Depois eu passei pela fase que eu tinha que trocar o meu modo de falar. Depois eu passei pela fase que eu tinha agora que cumprimentar os irmãos. Porque você sabe, nós temos a habilidade de confundir espiritualidade com passividade. Quanto mais passiva a pessoa está, mais espiritual a gente acha que ela é. Se a pessoa já ri demais, a gente acha que ela é trouxa, não é espiritual e não serve. Alegria é coisa séria no céu, e alegria é espiritual. Eu gostaria que a partir de hoje nós não julgássemos mais a maneira que Deus trabalha em cada um. Porque quando Jesus falou para Pedro que ia fazer dele pescador de homens, você leu mesmo a Bíblia e você pôde ver que Pedro ele errou diversas vezes. Tá certo. Você viu que diversas vezes Pedro errou. E é muito fácil para nós julgarmos esse erro de Pedro. Mas ontem o pastor Wilson Negão falou algo muito interessante. Se fosse eu e você naquele lugar, o que nós faríamos? Talvez as pessoas leriam a nossa história hoje e falariam dela. Falaram: olha, o Aidan negou 3 vezes. O Aidan dormiu 3 vezes. O Aidan correu quando perguntaram para ele se ele conhecia Jesus.
Por isso eu amo a maneira que Deus trabalha em cada um. Durante esses anos que eu estive aqui na Dínamos, eu vi pessoas entrando, vi pessoas saindo, vi pessoas sendo transformadas. E acredite, o que eu mais amo em Jesus é a peculiaridade que Ele faz as coisas. Ele é muito singular no trabalhar dele. Eu sinto uma palavra profética para vocês hoje. Eu sinto que aqui há muitas pessoas que têm se comparado. Eu sinto que aqui nesse lugar tem pessoas que você está tentando mudar tudo fora de você para ser aquilo que Deus chamou para ser. Seu coração não está errado, você quer realmente viver aquilo que Deus chamou para você. Mas Deus está te dizendo algo hoje. Por gentileza, deixa eu te fazer o que eu te chamei para ser. Deixa eu te transformar nesse pastor que eu falei que você seria. Deixa eu te transformar nesse missionário que eu falei que você seria. Deixa eu te transformar nesse empresário que eu falei que você seria. Deixa eu mudar o seu coração. Deixa eu fazer as coisas. Acredite, o maior motivo porque os crentes saem da igreja é porque eles estão cansados. E se você está cansado, é sinônimo de que você trabalhou muito. E quem trabalhou não deixou Deus trabalhar. A conversa que Pedro está tendo com ele é mais ou menos assim: Pedro, eu faço por você, você descansa em mim. Pedro, eu faço por você, você descansa em mim. E aqui eu já entro para o terceiro passo do que Jesus fala. Jesus fala para Pedro: você vai ser pescador de homens. Posso te falar algo? Pedro é chamado a ser pescador de homens. Eu não vi Jesus prometendo para Pedro uma passagem de avião para ir pregar na África. Eu não vi Jesus prometendo para Pedro que ele ia morar nesse ou naquele lugar. Eu não vi Jesus prometendo para Pedro que ele teria uma roupa bonita para vir para o culto. Você vai ver na Bíblia, Pedro teve uma vez que ele não tinha nem dinheiro. Lembra? O cara pedindo esmola, ele não tinha nada para dar, ele falou: mas o que eu tenho eu te dou. Jesus não prometeu para Pedro coisas fúteis, porque ele sabia que a identidade era mais importante que tudo. Ele ensinaria Pedro a pescar homens, e essa era a identidade dele. E a partir dali, ele só serviria para pescar homens. Posso te falar algo? Esse é um chamado. Eu não estou falando aqui de uma palavra para mim ou para alguns. Estou falando de uma palavra para todos. Você só está na sua faculdade para uma coisa: pescar homens. Você só está no seu trabalho para uma coisa: pescar homens. Você só está na sua escola para uma coisa: pescar homens. Amém? Posso te falar algo? Pedro passou diversas situações com Jesus. Jesus não falou nenhuma delas para Pedro. Pedro só foi. Sabe qual que é o maior trabalho que nós cristãos temos que ter? Que a gente fala da graça e acha que anulou o trabalho, e acha que anulou as coisas. Mas sabe qual que é o maior trabalho que nós vamos ter? Abrir mão da nossa vida medíocre para poder viver a dele. Jesus foi tão morto para essa vida que ele foi capaz de conectar o céu na terra. Eu quero ser tão morto para essa vida que eu vou ser capaz de conectar o céu na terra. Deus não quer pessoas vivas nesse lugar. Nós estamos aqui, você tem visto tanto de palavra que a Move tem recebido. Quantos aqui participaram dessa semana profética? Levante sua mão. Quando o pastor Wilson Negão estava profetizando que essa seria a maior igreja, você achou que Deus ia usar quem? A não ser você. O fato é que nós gostamos de pegar a palavra e levar para o colo do outro, porque nós mesmos olhamos para Jesus e nós queremos promessas concretas. Ser pescador de homens não é o suficiente. Desde que eu me converti, o Senhor me disse que eu seria pescador de homens. Exceção foi Ele ter falado da África, mas desde lá, Ele tem formado em mim. Eu não fui pescador de homens com êxito em toda a minha vida. Ele precisou me chamar para Ele diversas vezes, e Ele precisou me tornar o que eu sou hoje. E quem olha para mim hoje, e quem participou da minha história, sabe que eu já errei muito, já falhei muito, já fiz muita coisa zoada. Mas quem olha para minha história também pode dizer algo: eu não sou o mesmo que eu era ontem. Eu quero profetizar sobre a sua vida. As pessoas que olharem para você a partir de hoje vão ver que você é um homem ou uma mulher que foca no céu. Você é um homem ou uma mulher que recebe a transferência de Jesus. E sabe, eu olhando para a vida de Pedro, sabe o que eu entendo? Que Pedro, ele espera mais ou menos 2 vezes uma grande pesca. A primeira grande pesca que Pedro esperou foi quando Jesus chamou ele. E aí Pedro olha e ele fala: agora Jesus vai me levar para o barco de novo, e agora eu vou começar a pescar, e agora vai vir peixe até umas horas. E Jesus fala: ei, você vai ser pescador, mas de homens. Segunda grande pesca que Pedro espera é quando Jesus morre, e você sabe que ele volta a pescar.
Pedro voltou a pescar. Ele sai do chamado dele e ele volta a pescar. Pedro esperava uma grande pesca. Por isso que todas as vezes ele voltava para o mar para poder tentar pescar. Ele queria ter essa grande pesca. O coração dele era certo ao ajudar Jesus. Por isso eu quero te falar, você não precisa ajudar ele. Você precisa ir para ele, descansar nele e falar, a minha vida está nas tuas mãos, faz o que quiser. Amém? E eu posso te falar algo? Qual foi a grande pesca de Pedro? Jesus morreu. Em Atos, o Espírito Santo desce sobre o povo. Tem o dia de Pentecostes. Pedro é o primeiro homem a pregar. E 3.000 almas se convertem. Sabe o que falta para nós termos uma grande pesca? O que faltava era a morte de Jesus. E a Bíblia fala em Mateus 28. Projeta para mim, por gentileza, Mateus 28, 17. Então Jesus ele morre para possibilitar Pedro a pregar. Para me possibilitar e te possibilitar. 18. Yes. Jesus falando para os discípulos dele. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho ordenado, ou que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Viu algo semelhante do que aconteceu com Pedro, quando Jesus chamou ele? Você não percebeu? Jesus começa falando assim para os discípulos dele, olha... Sabe o convite de Jesus, vem até mim? Jesus começou o discurso mais ou menos assim de novo. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. Quem ouve só isso, pensa que Jesus falou que ele era o cara e mandou os discípulos dele vazar. Tipo, eu sou o cara, foi-me dada a autoridade. Toda ainda, pode ir. Vai e faça discípulos de todas as nações. Mas Jesus ele termina a conversa falando algo maravilhoso. Ele fala, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, toda a autoridade nos céus e na terra vai estar conosco até a consumação dos séculos. Tem alguém que pode bater palma para Jesus nessa noite? Irmãos, toda a autoridade foi nos dada. Eu lembro quando eu estava estudando. E eu lembro a primeira célula que eu fiz na escola, eu fechei o meu olho, não ia vir ninguém, eu tinha chamado uma galera e ninguém ia vir, eu fechei meu olho naquele intervalo e eu comecei a orar, e eu falei, Senhor Jesus, por gentileza, vai ter uma célula, eu pedi pro pessoal, dá licença, não tinha ninguém naquela célula, daquela escola, eu falava pra galera, dá licença aqui que vai vir um pessoal aqui, dá licença aqui que tá chegando uma galera pra célula, quem me via de fora falava assim, mano, você tá louco? Que célula? O Brian tá aqui, que não me deixa mentir, o Brian é do Riacho, mano. Você conhece o Brian? Quantos aqui conhecem o Brian? Aleluia. O Brian tem marcado nossos corações com carinho. Te amo, Brian. E aí, eu estava lá naquela escola. E eu lembro que eu comecei a orar. E nessa que eu começo a orar, eu fecho meus olhos, falei, Jesus, o Senhor me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Você falou para mim ir, mas falou que estaria comigo. Então agora, as pessoas queriam estar aqui. Elas iam preferir estar nesse lugar, porque o Senhor está aqui. E a Bíblia fala que o pecador ia atrás de Jesus onde ele estava. Eles tinham prazer em estar com Jesus. E eu começo a orar, e eu falo, Senhor, vai ter uma célula aqui. Na hora que eu abro os meus olhos, tem por volta de 40 pessoas na célula. E eu lembro que nesse dia as 40 aceitaram Jesus. Eu lembro que nós fizemos célula para 150, 140, 180 pessoas aceitando Jesus. Muitas foram para as igrejas do Riacho. Tem muita gente lá no Riacho que se converteu através dessa célula. Mas pode falar, um dia eu precisei entender que toda autoridade foi me dada. E um dia eu precisei entender que essa vida não valia de nada se não fosse para viver o que Ele me chamou para viver. Todas as vezes que Pedro tentou voltar a pescar peixe, ele não conseguiu e foi frustrado. Sabe o que eu oro nessa noite? É para que você se ache nessa identidade que Ele falou que você é, e você saia daqui para fazer o que Ele te chamou para fazer. Para que você mude a sua faculdade, para você encaixar os sonhos dEle. Para se encaixar nos sonhos dEle. Eu oro para que você mude agora as suas horas de oração, para que você agora entre nos sonhos dEle. Talvez você tenha sido pessoas que têm carregado promessas, mas eu quero te perguntar, até quando isso?
Vai existir um ponto que as promessas vão te carregar. Vai existir um ponto que aquilo que Ele te chamou para ser vai te carregar. Todos esses anos que eu passei aqui falando que eu ia para a África, não foi em todos que todo mundo acreditou. Teve tempo que eu falava para as pessoas, eu estou indo para a África. A pessoa olhava para mim e falava, amém. Eu acredito nisso. Em algum momento da sua vida, você vai ter que acreditar na identidade que Cristo colocou em você sozinho. E não cobre dos outros acreditar, porque Ele falou com você, não falou com os outros. Jesus falou para Pedro, você vai ser pescador de homens. Quando Ele falou que ia pescar peixe, os discípulos imaginaram, eles não perguntaram, tipo assim, Jesus te deu permissão para você voltar a pescar peixe? Os discípulos, eles têm uma atitude plausível para mim. Eles não julgam a decisão de Pedro. Ele falou, Deus falou com ele, então ele vai se ver com Deus. Jesus falou com ele, Jesus chamou ele, então agora ele vai se ver com esse chamado. Hoje eu não consigo viver longe do meu chamado. O meu chamado hoje me carrega. É muito maior que eu ir para a África. Para muitos é um desperdício. E o Watchman ele fala que a sua adoração é medida pelo seu nível de desperdício. Quanto mais da minha vida eu puder desperdiçar aos pés dele, mais a minha adoração vai fluir. Será que hoje tem pessoas aqui que querem desperdiçar a vida aos pés de Jesus? A Move não está precisando de gente viva. A Move está precisando de gente que entendeu para o que Deus chamou ela para fazer e morta para viver os sonhos dele. Quando eu digo morto, é que o convite de Jesus é você tomar a sua cruz e seguir Ele. É você matar tudo aquilo que é sonho fútil, que é tipo ter uma casa, um carro e deixar isso em segundo lugar. A Bíblia fala para fazer isso. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. O problema é quando as demais coisas tomam o lugar da primeira. E aí, meu amigo, nós se perdemos. A primeira foi aquilo que Ele falou que vai te usar para fazer, aquilo que Ele falou que você é. Ele falou que você é filho amado, então por favor, não duvida disso. E há um chamado para você que a própria Bíblia faz. Ela fala para você ir para as nações e fazer discípulos. Você não precisa ter um chamado para a África para ir para a África. Você precisa amar Jesus. Eu não vou para a África porque eu amo as pessoas. Eu vou para a África porque eu amo a Jesus e Ele ama as pessoas. O centro das missões ainda não são almas. É Jesus. O centro desse culto não é almas, é Jesus. Quando Jesus for o centro da sua vida, vai vir almas, vai vir dinheiro, vai vir tudo que você precisa, mas Ele precisa ser o centro. Eu lembro de diversas vezes que eu perdi Jesus do centro da minha vida, e todas doeram forte. Eu lembro de dias que eu acordava de manhã para viver um sonho fútil. E quando eu falo fútil, para os olhos de muitos aqui ainda é grande o sonho. Irmãos, eu lembro quando foi para mim abrir mão de fazer faculdade. E eu tinha ganhado bolsa numa faculdade. Eu fiz a prova e para mim, eu passei a vida inteira ouvindo da minha família que eu não era capaz de estudar, que eu ia ser burro, que eu não ia ser inteligente. E aí eu vou fazer uma prova de uma faculdade e eu consigo ganhar bolsa. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Viu como eu não sou burro? Agora eu vou fazer essa faculdade só para provar que eu não sou burro. Na semana seguinte há um convite para mim fazer o seminário. Eu sinto o Senhor me impulsionando a fazer o seminário. Ano passado, fiz 1 ano de seminário aqui na igreja, abri mão da minha faculdade, porque o Senhor estava falando. E nesse 1 ano, eu cresci em 1 ano que eu não cresci na minha vida inteira. O que eu quero falar é que quando você seguir a direção do Senhor, as portas vão se abrir, seu caráter vai ser transformado. Se você ainda tem alguma coisa que você não rompeu, vê se é porque você ainda não respondeu o que Ele pediu para você responder. Tem respostas que você vai dando ao longo do caminho. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, a palavra no original grego está no gerúndio. É tipo, vai indo e vai pregando. Vai indo aonde? Na sua casa, na sua faculdade, na sua escola. Me ouso a falar o que o chileno fala, se Deus te chamou para ser empresário, vai ser um desperdício você ter sido pastor. Mas se Deus te chamou para ser pastor, vai ser um desperdício você ter sido empresário. Você sabe por que o Senhor te chamou. Amém? E agora eu quero entrar um pouco mais profundo nessa pesca de homens. E eu estou sentindo golpes de amor aqui de Jesus por vocês. E eu sinto que Jesus, ele quer tirar os nossos olhos da terra. Você sabe que Jesus, ele nunca chorou por problema. Jesus chorou 3 vezes e foi por almas.
Jesus nunca chorou por um problema dele. Mas as 3 vezes que Jesus chora, era para essa pesca de homens. Ele chorou 2 vezes por Jerusalém e 1 vez por Lázaro. Lembra de Jerusalém? Quando ele olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, até quando? Jerusalém estava vivendo para ela mesma e tinha esquecido dele. Estava com os olhos tampados para ver ele. Lázaro, ele chora quando Lázaro morre. Para Jesus, viver para você e morrer é a mesma coisa. Ele chora por isso. Há choro de Jesus nessa noite por alguns aqui que não tem feito o que Ele chamou você para fazer. Não estou falando que amanhã você vai pular na CVC e comprar uma passagem, mas Ele precisa colocar uma identidade no seu coração que vai ser tão forte que tudo que você viver a partir de hoje não vai te influenciar, a não ser o que sai do céu. O que sai do céu me influencia. A Bíblia fala de um homem chamado Paulo. Em Gálatas 4,19, Paulo diz que ele tinha dores de parto por almas. A Bíblia fala de Neemias, 1:4-7, que Neemias era um homem angustiado por almas. Filipenses, vai falar de um homem chamado Epafrodito. Eu sempre me atrapalho para falar o nome dele. Ai, mano, que zoado. Que ele sentia angústia por almas. Os evangelhos vai falar de um homem chamado Jesus Cristo, que foi tão morto todos os dias, que ele conseguiu trazer o céu para a terra. Eu tenho um convite para te fazer essa noite. Morra. Morra. Quando você morrer, ter gente falando mal de você não vai te afetar. Quando você morrer, quem está morto não sente nada. Quem está morto não vê o outro virando a cara para ele. Quem está morto, está morto. Jesus precisa que você esteja morto. Eu sinto nessa noite, o nome da palavra foi proposital, transplante, porque hoje Deus quer pegar o seu coração, arrancar o seu coração e dar o dele, para que ele comece a compartilhar com você os choros dele. O ABC não precisa de pessoas, de mais pessoas formadas em faculdade. O ABC precisa de pessoa que morreu. O ABC precisa de pessoa que tem o coração de Deus. O ABC não precisa das suas teorias. O ABC precisa do Evangelho e de Cristo que está em você, porque Ele em você é a esperança da glória. Recentemente, sempre falo que recentemente as coisas nunca é velhona. Mas ano passado eu estava orando no meu quarto e eu tentei dormir 3 noites. Uma noite eu fui levado ao inferno, começou a pegar fogo no meu quarto e eu vi um monte de gente caindo. E tá aí porque que eu comecei a evangelizar. Na segunda noite eu vi o inferno de novo, muita gente caindo. Na terceira eu tentei dormir, vi muita gente caindo. Eu não consegui dormir as 3 noites. Ao término da terceira noite, Deus olhou para mim e falou: Raidan, eu tô arrancando o seu coração e tô dando o meu. Você vai sentir agora o que eu sinto quando você vê as almas. Depois disso, eu lembro que eu fui no dia numa balconista do banco e eu comecei a comprar um negócio. Eu lembro que eu olhei no olho dela, ela falou para mim assim: fala. Ela estava muito brava. E eu lembro que eu fui pagar alguma coisa, pagar alguma conta, e eu falei para ela, assim, olha, trocar, enfim, fui no banco. E eu dei para ela aquele papel, eu olhei para ela e falei: olha, moça, Jesus te ama muito. E eu comecei a chorar, e eu não sabia porque que eu estava chorando na frente dela. E a moça olhou para mim, ela falou assim: nem fala isso para mim que eu vou chorar. Ela falou: eu briguei com meu marido e eu estou muito assim. E naquele dia eu entendi que Deus estava compartilhando o coração dele comigo. Sabe o que eu posso falar para você hoje? Por favor, morra. Morre, cara. Morre. Morre, diabo. Morre. Para que ele viva. O evangelho nunca foi diferente disso. Se você estiver vivo e ele vivo, não dá. Você precisa estar morto para que ele viva. Ou você sonha, ou ele sonha para você, e acredite, os sonhos dele são sempre melhores. Ou você cumpre,
ou Ele vai cumprir para você, e acredita, Ele cumprindo é sempre maior e melhor. A gente sempre ouve na palavra que Deus vai nos surpreender. Quando Ele vai nos surpreender? Quando você abre mão de você mesmo, ô trem. Para que Ele te surpreenda. Eu tenho evangelizado as pessoas na rua, e eu tenho falado do amor dEle. Mas eu acredito piamente que foi porque Ele compartilhou o coração dEle comigo. Pessoas não eram a minha prioridade. Nunca foi. Eu ia nos lugares comer, o garçom que estava me atendendo nunca foi minha prioridade. Se eu pudesse, eu ainda falava mal dele. Eu falava, o maluco trouxa me atendeu errado. Demorou, não veio, não trouxe o pedido. Hoje, quando eu vejo o garçom, meu coração já ativa. Alma, vou ganhar esse maluco, deixa eu ver. O tio Henrique estava comigo, a gente foi no McDonald's, ele viu, falei, Henrique, conta no relógio. 2 minutos uma mulher aceitou Jesus no McDonald's. A fila estava enorme atrás de mim. Eu falei o seguinte, é isso. A mulher, aceita. Então ora comigo, Senhor Jesus. E ela orou no balcão do McDonald's. Porque eu sei falar? Não fiz curso para evangelizar. Ele só me deu o coração dele. E quando Ele te dá o coração dele, não vai ser só as suas palavras que vão falar, vai ser o seu abraço, a sua maneira de olhar, as suas pegadas, aonde você for vai falar, porque você tem o coração dele. Ezequiel, ele diz, olha, eu colocarei um coração novo em vocês. Um coração de carne, arrancarei o coração de pedra que vocês têm. E a Bíblia fala que em Apocalipse a palavra diz que o amor de muitos se esfriariam quando chegasse os últimos tempos. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E tem tudo a ver com essa palavra que eu trouxe para você hoje. Nós estamos chegando ao fim dos tempos. Jesus está voltando. O amor de muitos estão se esfriando. Mas eu quero profetizar que todos que entraram nesse lugar, o seu amor não vai se esfriar. Hoje eu quero declarar um start para nós sermos a igreja que mais ama. Jesus falou, olha, quer saber o que é os mandamentos? Quer que eu te resumo? Ama o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é consequência. Hoje no ABC, a cada 5 dias há um suicídio. A cada 4 horas há um homicídio. Diadema hoje é o lugar mais perigoso do ABC paulista. Deixa eu te falar, você vai rir de Diadema ou vai chorar por Diadema? Nós não temos mais tempos para brincar nesse ano. É ano do Senhor nos levar a viver os sonhos dEle. Mas nós vamos precisar de seriedade a trabalhar com isso. Porque o Senhor também não vai te confiar algo se você for criança. Para criança nós nunca confiamos responsabilidades grandes. E eu que o diga. Fui muito criança. Quantos aqui querem o coração dele essa noite? Ergue sua mão bem alto, por gentileza, fica com ela. Espírito Santo, nos dê noção agora que o inferno existe. Nos dê noção agora que o inferno é real. E que nesse exato momento, algumas mães aqui estão indo para lá. Nos revele agora, Jesus, que o inferno existe, que nesse exato momento tem pais indo para lá. Tem primos, tios indo para lá. Eu não sei o que aconteceu no nosso coração, Jesus, mas eu peço para que o Senhor nos dê o seu. Senhor, nos desprenda de tudo aquilo que é fútil nessa vida. Aqui há homens e mulheres que a terra não foi digna de ter. Jesus, mas eu vejo tantos sonhos mortos nesse lugar. Tantas palavras caindo por terra neste lugar. Pai, eu oro agora para que não caia por terra uma palavra que foi liberada sobre os meus irmãos. Eu oro para que se levante aqui na Rede Move profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, políticos do Senhor. Eu quero declarar agora que vai se levantar nesse lugar advogados que vão temer ao Senhor, médicos que vão temer ao Senhor. Senhor, eu quero declarar agora que se há alguém aqui seguindo a rota errada, agora corrige, Senhor. Pai, compartilha o teu coração conosco nessa noite. Nós queremos parar de chorar porque não temos roupa. Queremos parar de chorar porque não temos tênis. Queremos parar de chorar porque nós não fomos a um lugar bom comer, nós não estávamos naquela ou naquela comunhão. Nós queremos começar a chorar pelo que o Senhor chora. E a última coisa que eu tenho para te falar, antes de nós orarmos, é que em Êxodo, eu estava lendo Êxodo essa semana, e
em Êxodo, há um momento que Deus ele separa um homem chamado Moisés. E eu acho interessante porque o chamado de Moisés ele começa numa sarça ardente. Quantos aqui se lembram dessa palavra? Levanta sua mão, você que se lembra da sarça ardente. Legal, a maioria conhece. E você vai ver que a sarça ela começa a queimar, mas ela não consumia a árvore. E aí você vai perceber que Moisés ele chega perto daquela sarça ardente. E eu acho interessante porque a Bíblia fala que porque Deus viu que Moisés chegou perto, ele então foi falar com ele. Jesus fez a mesma coisa com Pedro. Ele atraiu a atenção. Pedro veio e agora ele pôde vir. A vida cristã é uma conversa entre você e Deus. Há coisas que ele te oferece. Você precisa vir, querido. Você precisa abrir mão do que você está vivendo para começar a viver o que ele tem para você. Você precisa chegar nesse lugar e parar de convidar o Espírito Santo às 19 e dar tchau para ele às 22. Você tem que começar a entender que você é habitação e que ele não vai mais embora. E que a obra que ele começou na sua vida vai estar contínua o resto dela. Até você morrer, até fechar caixão, está continuando essa obra. Chega. O Espírito Santo é real. Aí, Dan, mas eu não sinto o Espírito Santo falando. Eu sinto que hoje aqui há muitas pessoas assim, tem sido difícil para você orar. Você não tem conseguido ouvir nada. E ninguém. Tá duro as coisas no seu quarto. Você nem consegue mais ir para o quarto. Hoje há um destravamento para a sua vida espiritual. Deus está me falando que Ele vai te dar uma experiência hoje que você ainda não teve com o amor dEle. Você vai sair daqui com a convicção que independente do que o seu quarto fale, Ele sempre está falando. E aí a Bíblia fala que Deus chama Moisés. E sabe o que Deus fala para Moisés? Ele fala, Moisés, existe um lugar chamado Egito. E no Egito existe o meu povo, os israelitas. E olha, o clamor do meu povo chegou até mim. Vai lá, liberta eles. Sabe o que está acontecendo com Moisés? Um transplante de coração. Deus está falando, Moisés, sua vida era uma até aqui. Agora porque um clamor de um povo chegou até mim, você vai viver por um clamor. O ABC está clamando nessa noite para que se levante os Moisés. O ABC está clamando essa noite para que você se levante com a preocupação de Deus por este lugar. Nesse exato momento, meninas entre 13 e 17 anos no ABC, a maioria já estão grávidas. Eu não sei o que aconteceu conosco, mas se a gente não conseguir chorar por isso, a gente vai chorar pelo quê? Eu lembro que ano passado eu estava num hotel e foi a melhor experiência da minha vida. Eu ia ministrar num lugar e eu estava conversando com o pastor André. E um dia ele me falou algo. Ele falou, olha, Aidan, você precisa ter encargo pelos lugares que você vai ministrar. Comece a ter o coração do Senhor por aquele lugar. Sinta o que o Senhor está sentindo. Foi mais ou menos isso que ele me disse. Não foi com essas palavras, mas foi isso. E eu lembro que eu estava no hotel e eu estava duro. Eu não queria compartilhar palavra nenhuma. Eu não via a hora de ir embora para minha casa. E o Senhor falou para mim, Ele falou, filho, olha com o que você está se preocupando. Com ir tomar todinho, voltar para casa e dormir numa cama e assistir TV. Ele falou, desde quando eu contei com homens que priorizaram essas coisas? Minha pergunta é, quem vai continuar o legado de John Wesley? Não vou longe. Quem vai continuar o legado do pastor André Galina? Quem vai continuar o legado do Dênio Júnior? A minha oração nesses dias tem sido para que seja eu e seja você. Eu chorei nesse hotel que nem bebê. E a partir dali eu falei para ele que não tinha um lugar que eu iria ministrar, que eu não ia derramar as minhas lágrimas, que eu ia deixar de derramar as minhas lágrimas. Todo lugar que eu fui pregar, eu derramei as minhas lágrimas. Eu tenho um convite para te fazer, um apelo não convencional. Ele é totalmente diferente do que você está acostumado a fazer. Eu gostaria que viesse à frente quem quer chorar pela família, pelo ABC. Você quer chorar pelo que Deus está chorando nessa noite?